Olá pessoal, então vamos lá esclarecer as dúvidas. Bem, só para contextualizar, na sexta semana, nós fizemos a atividade da lanchonete, certo? Que inclusive o código fonte, esse aqui, ele está aí no próprio ambiente, você pode baixar, está em PDF, mas está salvo como imagem, então se você quiser testar, você vai ter que digitar, tá? Para aqueles que conseguiram enviar a atividade, você pode usar o mesmo código, certo? E implementar as funções e procedimentos que é o assunto desta semana. Tá? Nós estamos vendo sobre funções e procedimentos. Bem, aqui vocês vão observar que vai acontecer algumas mudanças. Bem, aqui nós criamos o menu, certo? Na primeira parte do código aqui, tá? Aqui eu criei um loop, ó, um repita, até aqui embaixo, até a opção for igual a 2. E eu criei as condições aqui para calcular. Então nós temos aqui, ó, informações assim que são repetitivas, né? São rotineiras, como calcular o total. Total recebe total mais a quantidade vezes, aí só vai mudar aqui o final. Então, vamos tirar isso aqui e criar uma função para fazer esse cálculo. Tá? Em vez de colocar essa fórmula aqui, repetir, eu vou usar uma função separada e vou chamar somente a função. Eu posso também criar um menu, um procedimento para mostrar esse menu aqui, certo? E, enfim, o código, na verdade, perceba que ele está um pouco extenso, tá? Quem está assistindo o vídeo aí, pode dar uma pausa e copiar, tá? Essa aqui é a primeira parte, e essa aqui é a segunda parte, tá? Lembrando que essa aqui é uma maneira de resolver o problema. Claro que as atividades que foram enviadas, percebendo que teve muitos códigos diferentes. Então, cada um tem uma lógica diferente, uma maneira diferente de pensar. Tá? Bem, o código da atividade desta semana vai ficar assim. Tá? Esse aqui é o código. Perceba a diferença do tamanho daquele código para esse aqui. Ó. Somente isso. Observem aqui que eu só tenho uma variável opção e a variável código. Tá? Que na verdade são variáveis globais, que elas estão sendo usadas dentro das funções e dos procedimentos que estão aqui para cima. Tá? Bem, aonde eu tinha aquele monte de código para desenhar o menu, agora eu criei um procedimento, olha só. E apenas, o que eu estou fazendo aqui? Apenas chamo esse procedimento aqui, menu. Depois, minha estrutura de repetição aqui, até a opção foi igual a 2. Então, só tenho aqui, ó, início e fim do meu loop. Aqui eu vou ler a opção. Todas as outras informações estão aqui no menu. Isso aqui vai ser escrito depois do menu. Tá? E aí, perceba aqui, ó, se minha opção for igual a 1, olha só o código antigo. Aqui nós temos... Ó, se a minha opção for igual a 1, então eu vou executar todo esse bloco aqui, ó, de códigos, né, aqui dentro. Inclusive tem uma escolha aqui dentro, se a opção for igual a 1, inclusive tem uma escolha caso aqui dentro também desse se, ó, percebe? E já aqui, ó, na minha estrutura, se a minha opção for igual a 1, eu apenas vou chamar um procedimento, tá certo? Então, perceba a diferença. Aqui está todo esse bloco de código. Foi resumido em uma simples linha de código aqui. Ou seja, na verdade, estou chamando uma função. Se não, opção inválida. Então, aqui eu tenho uma outra estrutura. Observem aqui embaixo ó, que se não, o senão eu tenho um se aqui dentro do se não, tá vendo? Então, é um outro procedimento que eu vou estar chamando aqui dentro, tá? E aí, fim do se,
Pronto, eu escrevo minha variável total. Perceba que aqui eu tenho uma variável total, tá, que eu criei aqui. Ela vai receber os valores, só que aqui dentro desse algoritmo, que começa aqui em cima, eu não atribuo nenhum valor para a minha variável total. Inclusive, eu nem uso ela aqui dentro. Tá? Uso apenas a variável opção, que é a variável que está aqui. A variável código e a total, eu não uso ela dentro desse algoritmo aqui. Eu vou usar ela dentro das minhas funções, tá? E dos procedimentos que eu vou criar. Bem, aqui no fazer pedidos, tá? Aonde antes nós tínhamos todo esse conjunto de códigos aqui, pessoal. Agora eu tenho apenas aqui, percebe que eu tenho uma escolha caso aqui dentro desse se, né? Esse bloco de códigos aqui. Então, onde está aqui, ó, fazer pedidos, na verdade, é esse bloco de códigos aqui, tá? Só que, claro, você vai ter que reformular isso aqui de forma que tenha um sentido lógico, tá? Porque se você simplesmente pegar esse código, criar, copiar e colar, lá em cima não vai executar como você está pensando que vai ser executado, tá? Bem, fazer pedidos, eu criei aqui esse procedimento, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês só um trecho do código, só para dar uma ideia de como será. Ó, fazer pedidos, tá? É o nome do meu procedimento. Só que dentro de um caso, aqui dentro, ó, o que eu vou fazer? Ó, vamos aqui ao primeiro caso, o caso 231, né, que é o código do pedido 231. Caso seja 231, então a minha variável total, perceba que ela não está declarada aqui em cima, tá? Porém, ela é uma variável global. Então, por ela ser global, ela vai armazenando os valores que forem inseridos nela, vai atualizando, tá? E a minha variável total, ela vai receber uma função, tá vendo? Calcular. Calcular, e dentro dos parênteses eu vou informar um valor. Isso significa que eu vou criar uma função para calcular, tá, o valor. No caso, que é o valor do código 231, né? O item que tem o código 231, o valor é 2,50, né? 2,5. Então, vamos usar essa função calcular. A função calcular, observem aqui em cima, que ela recebe um parâmetro. E esse parâmetro é o que está sendo chamado aqui, ó, 2,5, que eu estou informando o parâmetro. Tá? Então, esse parâmetro é do tipo real, por isso que eu coloquei lá 2,5, que vai me retornar um real. Tá? Um valor real. Tipo, resumindo aqui, todo aquele código extenso que nós vimos ainda agora, ele vai se resumir nisso aqui somente. Tá certo? E aí você vai criar uma função para o menu, uma função, um procedimento para fazer os pedidos, um procedimento para a opção inválida, para mostrar o total, para calcular o total. Então, tudo isso aí você vai ter que criar por meio de procedimentos e funções. Tá certo? Então, creio que devo ter esclarecido aí. Se tiverem mais alguma dúvida, podem postar, pode ser mais específico aí que a gente faz um outro vídeo tutorial para deixar mais claro ainda, pessoal. Valeu, um abraço e até mais.